Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Anunciando as Escrituras. Estamos com mais de um mês que não fazemos vídeos por conta de alguns problemas, mas estamos de volta aqui, né? Bom, no vídeo de hoje eu quero ler uma passagem que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 19, e quero ler apenas o versículo 5, que diz exatamente assim, ó: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo muito delicioso de se ler, né? Essa passagem, meus irmãos, o livro de Êxodo já é muito conhecido, né? Tem filmes, tem novelas a respeito deste livro magnífico de Deus. O escritor Moisés, né, que escreveu este livro, e ele narra a história de Deus e do seu povo, tanto no Egito como no deserto. E neste momento aqui, no capítulo 19, o povo já está no deserto, já tem saído da terra do Egito, já tem atravessado o Mar Vermelho, e eles param, meus irmãos, num dos montes talvez mais importantes da Bíblia, que é o Monte Sinai. É um dos montes muito enriquecedor e que traz boas lembranças, mas também más lembranças para o povo de Deus. É aqui que Deus se manifestou poderosamente para o povo e para Moisés. Foi aqui que Moisés subiu a este monte, e falou com Deus e recebeu as 2 tábuas de pedra que são os 10 mandamentos. Mas nesse momento aqui, Deus está falando para Moisés para que o povo reconhecesse que Deus era o Deus da vida deles, pois Deus os libertou da escravidão do povo do Egito. E nós entendemos que Deus está fazendo uma cobrança a este povo. Agora, Deus está fazendo aqui, na verdade, é um concerto, é um pacto, é uma aliança com o povo. Se o povo obedecer a Deus, se o povo guardar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, Deus obviamente faria sua parte, escolhendo Israel somente como o único povo dele. E interessante que o próprio Deus diz que toda a terra é dele, mas ele tem Israel como nação peculiar, como uma nação que ele tem mais deleite em dizer que é o seu povo. Só que nós conhecemos a história, meus irmãos. O povo de Israel pecou, o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, o povo estava com o bezerro, se inclinando para este bezerro e dizendo que foi este bezerro que livrou eles das mãos de Faraó. E não foi bem assim, né, meus irmãos? Deus ficou muito triste com isso, muito magoado, pois Deus fez grandes prodígios e maravilhas na terra do Egito para libertar esse povo, mas esse povo deu a glória para o bezerro. Meus irmãos, falando de aliança, de pacto, hoje nós vivemos em uma nova aliança, né? Todos nós conhecemos que hoje nós estamos vivendo pela graça de Deus. Mas isso não significa, meus irmãos, que não temos ordens, que não temos leis, não para ser salvo pela lei, mas para obedecermos. Como assim, irmão Arildo? O que é que você quer dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo na graça, nós também temos que ter um compromisso sério com Deus. Temos que entender que Deus é o nosso dono, que Deus, ele cuida de nós, mas que ele é exigente e cobre de nós muitas coisas, e uma das principais dela é a santificação. Não é porque vivemos na graça, meus irmãos, que Deus nos dá a liberdade de viver em pecado, muito pelo contrário. Se nós queremos ser povo de Deus, se nós queremos levar o nome de Deus em nossas vidas, temos que ter um grande compromisso com Deus e com a palavra dele. E eu quero ler 2 versículos aqui na Bíblia para ratificar o que eu estou falando. Capítulo 8 de João, no versículo 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Ou seja, Jesus aqui está dizendo, aqui mesmo manifestando a graça, está dizendo que tem que permanecer na palavra dele, tem que permanecer fiel à palavra dele,
para que possa ser chamado de discípulo de Jesus. Se nós queremos ser discípulo de Jesus, meus irmãos, temos que estar na palavra de Cristo e não no pecado. Cristo nos veio, meus irmãos, para nos libertar do pecado. É como se fosse uma simbologia, uma alegoria aqui do Antigo Testamento para o Novo. O povo estava escravizado por Faraó. Já Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. E isso ele fez muito bem, né? Cabe a nós aceitar os rudimentos de Deus, cabe a nós aceitar a palavra de Deus e guardarmos ela, nós vamos ser libertos de qualquer pecado. Meus irmãos, continuando ainda no Evangelho de João, nós temos um versículo aqui que ratifica mais ainda aquilo que eu estava falando. No capítulo 14 de João e no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Ou seja, quando nós amamos a Cristo, nós temos que demonstrar esse amor. Nós temos que demonstrar a Cristo com ações, com obediência, com santificação, com amor ao próximo. O próprio Deus, o próprio Jesus vai dizer que guardar a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei. Ou seja, quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós não colocamos pecados, vícios acima de Deus. Muito pelo contrário, nós o abandonamos por amor a Deus. E quando nós amamos ao próximo, meus irmãos, como a nós mesmos, nós só vamos fazer bem ao próximo, porque a gente não quer o mal para si mesmo e nós também não vamos querer o mal para o próximo. Esse, meus irmãos, é uma palavra de confronto contra os nossos próprios desejos carnais. Mas para sermos chamados discípulos de Cristo, servos do Senhor, povo de Deus, temos que ter um compromisso com Deus e com sua palavra. E aqui nós queremos ficar com este vídeo, espero que tenha edificado a vida de vocês. Pretendo fazer mais vídeos agora, toda semana mais um vídeo. E é isso aí, meus irmãos, vamos ser diferente. Vamos não julgando o próximo, mas tentando ajudar com oração e também com o nosso testemunho, que é a maior pregação. Nós somos o livro aberto, né? Todos leem a nossa mensagem com as nossas atitudes, amém? É assim que Cristo é pregado. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser. E a paz do Senhor.